nosso quadro Clínica da Alma. Só lembrando aí os telefones, para se houver algum erro, 3253-3320 é o telefone que você fala ao vivo. Ou 3209-3301, opção 1. Você deixa a sua mensagem, nós vamos ler a sua mensagem aqui agora. É isso mesmo. Eu já estou aqui com o nosso pastor Rogerão. Bem, Carol. Ei, pastor. Glória a Deus. Tá animado para as festas de final de ano? Muito animado. Gostoso, né? Muito bom. Você vai para lá, para Santa Catarina? Não, Porto Alegre. Eu já fui. Já foi? Já fui. Agora eu vou ficar por aqui mesmo. Ah, que bom. Pastor Guerra, quantos hoje, pastor? Hoje para você, 4. Gente! Você merece. Você merece, é benção, né, cara? Que bom. E hoje tem mais pastor aqui, gente. É isso mesmo. Pastor Antônio, seja muito bem-vindo da Igreja Batista Getsemane. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Eu acredito que nós vamos todos juntos aprender daquilo que o Senhor liberou para nós nessa manhã e nessa tarde. Amém, isso mesmo. Gente, hoje o tema vai ser família, lugar de prosperidade. É isso mesmo. Pastor, qual é o tema, o texto base que nós vamos trabalhar? 2 Reis 4, de 1 em diante. Fala assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes o que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Diz-me que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias são poucas e não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas e elas as enchiam. Então nós temos aqui, dentro da casa dessa viúva, né, a prosperidade entrou através de uma vasilha de azeite. E as vasilhas iam ser colocadas, iam se multiplicando, né? Aí nós vemos aí o quê? O sobrenatural de Deus. E muitas vezes as pessoas não acreditam no sobrenatural de Deus. Certo. Que o Senhor vai, né, fazer prosperar. Mas para isso, nós precisamos também de buscar, né, o Senhor em nossa casa. Trazer a presença de Deus para o nosso lar, a comunhão, a união, né, a busca, o coração aberto para Deus operar, que aí a prosperidade realmente vai entrar no nosso lar. Agora, muitas vezes as pessoas olham prosperidade assim, já pensam em dinheiro, não é? Muitas áreas de prosperidade. Por exemplo, uma farmácia não entrar no nosso lar é uma prosperidade. A paz é uma prosperidade. Então, tem várias situações aí de prosperidade dentro do nosso lar que Deus tem. Uma coisa que eu gosto muito desse texto, e até trazendo um paralelo daquilo que nós conversamos ontem, que é a família também um local de multiplicação, né? Então, eu vejo aqui a questão da obediência. Né? Sim. Então, quando nós falamos a respeito do texto, né, de que Abrão, né, deixa sua casa, sua parentela, então ele foi em cima de uma palavra de ordem e ele creu nessa palavra e saiu. A mesma coisa a viúva, ou seja, ela teve o que ali, pega uma vasilha e aí você vai ver, ou seja, o óleo multiplicar e enche cada vasilha. Então, assim, o que eu gosto de ver e perceber nisso é justamente a fidelidade. E a prosperidade, ela não acontece, ela não existe se não houver fidelidade. Não é como você falou, logo que as pessoas pensam em prosperidade é finanças. Passa por isso também, óbvio que sim. Né? O pastor Guerra falou da questão de você não gastar com farmácia, com medicamentos, é uma prosperidade. Isso. Você não depender de médico, ou seja, você não ficar enfermo, é a prosperidade. Né? Então, eu vejo que essa é uma das grandes questões que precisa acontecer nos nossos lares, nas nossas casas, de cada um que está nos assistindo, é essa questão da fidelidade, das coisas pequenas, simples. Nós vamos experimentar a prosperidade, não é, pastor Antônio? É verdade. O texto nos chama muita atenção e é extremamente explorado, principalmente na teologia da prosperidade, e às vezes nos deixa preocupados
pouco preocupado em se tratar disso, de você levar a Bíblia, você levar a palavra de Deus apenas por um canal. O livro de Provérbios ele é muito interessantíssimo para nós analisarmos o que nós podemos saber sobre ser bem-sucedido. E em cima disso que o pastor Guerra nos instruiu nesse primeiro texto, e eu quero linkar ao livro de Provérbios, ele nos traz conhecimento e nos leva a ser uma pessoa bem-sucedida. Agora, antes de eu ser bem-sucedido ou buscar ser bem-sucedido, eu preciso compreender o que me trava para me alcançar isso, que é o desejo de Deus. O pastor Guerra já nos deu um primeiro comando, essa ganância, essa coisa de buscar, de ter muito mais dinheiro, principalmente dinheiro. Claro que dinheiro é bom. Claro que se você não quiser dinheiro, eu tenho uma conta lá disponível para receber dinheiro. Agora, a ganância é que tem que ser trabalhado no nosso interior. Um outro ponto que nos leva também a acreditar, à luz da palavra de Deus, que nos trava a prosperidade, é a preguiça. É difícil lidar com preguiçoso. É a preguiça. Ora, irmãs, pastores, eu vejo pessoas, nós que estamos na frente de igreja, pessoas que você ora, o canal é aberto, consegue um emprego, não chega ao 90 dias da experiência, é dispensado. É claro que nós somos inteligentes, nós somos pastores, nós somos inteligentes também. E a gente, por que fulano de tal não segura a parada no emprego? Eu sei onde nós colocamos, nós sabemos quem era o patrão, e nós vamos atrás. Falei, olha, produtividade zero. Então a preguiça é uma sangria no meio do nosso povo que precisa se estancar. Esse negócio de benefício, de viver beneficiado pelo meu irmão que é bem-sucedido, eu acho isso terrível, terrível. A situação, até esses dias o Guerra estava compartilhando a respeito de uma pessoa, né, que não consegue emprego em lugar nenhum. Casamento já dançou, a esposa não quer ver nem pintado de ouro, não é? E aí nem com pedrinha de diamante. E aí assim se esmera para ser um pastor, um missionário, né? Servir a obra de Deus. Então assim acha que de repente a igreja precisa subsidiá-lo porque na realidade tem um chamado. Mas se a pessoa não exercer o seu chamado lá no campo missionário, que é onde nós trabalhávamos, né, todos nós, né, onde exercemos as nossas funções, se eu não for um missionário lá, então eu não vou ser, né, só porque eu estou em tempo integral. Gente, também prosperidade é a ausência de necessidade. É você ter, você e suprir outro, que é a diferença. Tem muita gente que está esbanjando, está tendo para adquirir e não dividir. Eu acho que o detalhe, o conceito que já começou errado. É verdade. Né? Então, o abençoado é aquele que tem, mas tem o quê? Boa, interessante. Né? Eu brinco, às vezes... O irmão está na bênção, tá? O que é estar na bênção? É porque ele chegou com um carro novo, um carro do ano, e o que chegou de bicicleta? Está na maldição? Não, como é que é? Na bênção também. Exatamente. Tranquilo. São conceitos que estão entrando até dentro da igreja mesmo, no nosso meio, e se não tomarmos cuidado, a nossa mente vai pensando conforme o mundo vai pensando. É verdade. Que ser bem-sucedido é ter, né? Isso. Tem pessoas que você chega na casa desse, você sente uma paz tão grande. Prosperidade espiritual, vida com Deus. Sabe, tem aquela unção, sabe, você sente assim, não, aqui tem paz. É prosperidade. E nisso que o senhor está falando, pastor Guerra, entra aí uma das chaves da prosperidade. O que é isso? A dedicação. Dedicação às coisas de Deus. Isso. A dedicação ao meu trabalho. Aquilo que é me delegado a fazer, eu faço e vou além. Isso. O grande problema hoje, tanto nas igrejas como nas empresas, é que as pessoas se tornaram tarefeiros. Não vão além do limite. Só faz o que pede. Só fazem o que pede. Então, se não houver essa dedicação, você fica literalmente ancorado nas suas mesmices e não busca um entretenimento e nem tampouco um conhecimento para avançar. É uma vida mediana. Qualquer um faz. Isso, sem dúvida nenhuma. O pastor Márcio fala uma coisa interessante, eu acho muito bonito, fala sobre paixão.
Você ter uma paixão pelas coisas de Deus, assim, isso para mim é prosperidade também. Glória a Você Deus. entendeu? Você fazer com aquela paixão, com aquele gosto, com aquele, né? A minha esposa, ela brinca comigo, ela fala que a gente que mexe com cura interior, eu, Rogério, chega lá, o olho da gente fica até rodando assim, brilhando. Fica brilhando com De tanto que a gente vibra com a área de cura, né? Fala, não, vocês vibram assim, mas é paixão. Você entendeu? Paixão pelas coisas de Deus, Isso. pelas aquelas vidas que saem dali. Ontem foi um rapaz de Brasília visitar a gente lá, ele chama Rony, mandar até um abraço para ele e tudo. Ele falou assim, olha, eu gosto tanto do programa seu, é tão profundo, que eu tenho a minha equipe lá, eu pego o programa e passo para a minha equipe depois. Olha que legal. O programa aqui, ele passa para a equipe dele. Que bênção. Ele falou assim, eu tenho ministrado na minha equipe com o programa, né, o programa da Clínica da Alma. Eu achei isso muito interessante. Eu fui conhecer a clínica ontem e ficou assim maravilhado com a estrutura que Lagoinha tem, no sentido de cura interior e tudo. Ele ficou assim, falou, eu nunca vi uma estrutura dessa. Então, não é? Então a gente vê assim, isso é prosperidade também. Você entendeu? É prosperidade. É verdade. Uma estrutura é prosperidade. Deus está usando isso, então a gente fica feliz e alegre e também de estar alcançando, né? Agora, né, nós temos que ter realmente paixão pelas coisas do Senhor e ser prósperos espiritualmente. Deixa eu só aproveitar que nós estamos aqui falando sobre isso, de eu lembrar os nossos telespectadores a respeito da nossa escola de restauração intensiva que nós vamos ter agora em janeiro. E já várias pessoas têm ligado e enviado e-mails para nós. Ela vai acontecer do dia 12 ao dia 16 agora de janeiro, já praticamente daqui a 3 semanas, né? Então, assim, você que tem interesse, você que gostaria, né, de poder, durante uma semana das suas férias, você dedicar para gerar na sua vida crescimento espiritual, restauração e, ao mesmo tempo, trazer conhecimento para que você possa exercer isso, né, e aplicar e ser usado, né, na sua vida para ministrar a vida de outras pessoas. Então, nós assim estamos assim divulgando, estamos incentivando você a participar, né, justamente do dia 12 de janeiro, que é uma segunda-feira, a 16 de janeiro, que é uma sexta-feira. E vai ser muito intensivo, porque vão ser 16 temas que serão ministrados, com aulas, 2 aulas à tarde, 1 à noite, e durante 2 dias da semana vai ter aulas pela manhã também. Então, manhã, tarde e noite. Então é bem intensivo para que você possa vir de outra cidade, de outro estado, né, estar conosco ali próximo à igreja. Nós temos hotel, você pode se hospedar, temos ali pousadas ali próximos, restaurantes e além do mais, nesses dias você poder, dentro de umas horinhas de folga, né, poder estar na nossa igreja e participar de alguma celebração, algum culto, né, vai ser um tempo assim muito precioso. Agora eu só queria comunicar a vocês que a partir de hoje até o dia 5 de janeiro nós estamos fazendo um recesso ali no ministério, porque 90% do pessoal que trabalha conosco são voluntários, né? Então eles precisam também descansar, eles precisam ter um tempo, né, com a família nesses dias aí de celebrações, de festas, de virada de ano, né? Então assim, os nossos telefones, eles não vão estar funcionando, né? Não vai ter ninguém para atender, mas o nosso e-mail, sim, você então pode enviar um e-mail, né, ali colocando o seu interesse de fazer o curso, que vai ser respondido o e-mail. Vamos passar para você o link de forma de pagamento, você pode dividir no cartão, enfim. A nossa comunicação vai ser através do nosso e-mail. Embora, assim, o pastor Guerra, eu e alguns outros pastores, nós vamos estar por ali, porque a gente tem que estar aqui no programa e os nossos celulares vão estar disponíveis para a gente também poder, assim, acessar e poder ajudar aqueles que nesse período precisam de ajuda. Mas a partir do dia 5, segunda-feira, 5 de janeiro, nós já vamos estar com toda a equipe lá, com todo o gás, para poder estar ali servindo você, renovados, restaurados, não é? Para sermos mais uma vez um canal de bênção na sua vida. Amém. E a gente estava falando, enquanto eu estava falando, o pastor estava lendo, família, lugar de prosperidade. Será? Eu fiquei pensando, queria que a gente conversasse um pouquinho. A família é lugar disso, só que hoje em dia a família está sendo desfacelada. O Serginho até compartilhou aqui no fim, antes de ir embora, só ontem, à tarde, ele atendeu 3 casos de traição. Então, quando a família, que é um lugar
de ter aquilo, ela não existe, então aquilo não tem, uma coisa acaba que está diretamente relacionada com isso. E como trabalhar isso, como resgatar isso? Porque se você não tem a base que te dá para você obter ali essa prosperidade, você vai ficando solto e os valores errados vão entrando e as inversões vão acontecendo. É verdade. E isso está na Bíblia. Eu acredito, piamente, eu não tenho dúvida nenhuma, que nós estamos experimentando das promessas que o Senhor fez a Abraão em Gênesis 12, 3. Estamos experimentando disso. Agora, é claro que a facilidade dessa quebra de aliança faz com que a maldição hereditária entre na família e fique totalmente destruída. O que acontece? O sujeito, vamos partir do alto, um grande empresário. Ele separou, houve a quebra de aliança, como ele é muito rico, aparentemente a prosperidade o acompanhou e mais uma parte dessa prosperidade ficou com sua esposa, com seus filhos. A pergunta crucial é, e se os dois estivessem juntos, como seria essa prosperidade? Partindo para o plano terreno. A preocupação é os prazeres da carne. Eu sou um grande empresário, eu estou separado e vou desfrutar daquilo que a minha fortuna me abastece. Ah, não, vamos lá para baixo. Vamos lá para a classe menos favorecida. Houve a quebra de alianças. Aí você vai nos guetos, você vai nos botecos da vida. A grande maioria das mulheres que estão sozinhas nas bancas de cerveja e dos homens sozinhos vem de um casamento destruído, de quebra de aliança. O que está acontecendo? Essa fissura, essa trinca, demônios familiares trabalhando e destruindo todas as famílias. Eu quero dizer para aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, é tempo de voltar o primeiro amor. É tempo da reconciliação, da restituição. Querido, o cordão de 3 dobras dentro de uma família não se rompe. Eu tenho experiência na minha casa. Como é gostoso eu olhar para os 365 dias que estão se findando neste ano de 2014 e ver a prosperidade que o Senhor trouxe para dentro da minha casa. Não que eu tinha uma família desfacelada, de maneira nenhuma, não é isso. Mas é a promessa do Senhor se cumprindo na minha casa. Amém. Porque nós estamos com foco, e o nosso foco é Jesus. Amém. E é verdade, porque o que a gente tem percebido, assim como o Sérgio falou, é que a prosperidade não tem como a gente mensurar, por exemplo, a você ter paz no seu coração. De você poder deitar, descansar sua cabeça ali naquele travesseiro e você poder dormir sabendo que o Senhor está contigo, que Ele está guardando a sua casa, Ele é o seu sentinela, sabe? Não quer dizer que nós não tem paz porque é isenção de problemas, não. Não é isenção de problemas. Aliás, é esse diferencial de paz que nós temos através de Jesus, né? É uma paz em meio às adversidades, em meio às guerras, em meio aos conflitos que todos nós enfrentamos, as dúvidas, os questionamentos. Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença dessa prosperidade, de você poder dormir e saber que o amanhã, meu amanhã, o nosso amanhã aqui, ele está nas mãos do Senhor. O que vai acontecer? Não sei, mas eu tenho plena convicção que aquele que tem a história, né, o tempo, as eras nas suas mãos, ele tem o melhor para os seus filhos. Né? Então, isso é assim indiscutível, né, de você poder ter o seu coração, né, ou seja, seu coração rendido, convertido ao seu cônjuge, seu coração rendido aos corações de seus filhos e vice-versa. Isso é a prosperidade, não é? O que adianta ter dinheiro, né, Guerra, e não ter isso? Não ter isso. Não poder curtir o dinheiro. Brigas constantes, discussões dentro do lar. Desgaste. Isso chama-se Fora prosperidade. Saúde, né? Eu acho uma coisa também que acontece muito assim, é a questão da precipitação. As pessoas precisam de aprender a esperar em Deus, saber o momento certo. Tem muita gente precipitando, né? Criando situações na hora errada. Quantas pessoas chegam perto da gente
e sai de lá com a mente mudada. Fala, não, pastor, eu não pensei nisso, nessa atitude, eu ia tomar uma atitude errada e tal. E muda. Por quê? Porque estava precipitando. E depois o que faz? Quebra esses relacionamentos, quebra tudo dentro do lar, e o inimigo, ele está entrando para destruir os lares. Ele tá trabalhando para isso. Você Até tem porque que ele estar sabe o que o lar pode isso. proporcionar, né? Com certeza. E ele vai desestruturar, né? Questão, o pastor Antônio falou uma coisa aqui muito certa. O que ele quer? Ele quer dividir. É verdade. E se tem uma condições e tudo, ele vai dividir, e aí vai trazer um problema muito grande, porque depois a pessoa, por decepções e tudo, ele vai fazer o quê? Se ele tem alguma coisa, ele vai acabar jogando aquilo fora. Entendeu? Vai acabar destruindo aquilo, aí ele passa por não ter nada. E é o que o inimigo quer. Mas nós temos um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que é dono de tudo, Aleluia. né? Do ouro, da prata, de tudo, e Ele pode suprir. Agora, tira essa aflição do seu coração, tira essa ansiedade do seu coração. Pare, pense, ore, busque em Deus a direção para ver que Deus tem o melhor para você. Amém. Deus tem o melhor para você. Tem uma história muito interessante, pastor Guerra, pastor Rogério, Carol. Essa história ela deve estar disponível em algum lugar. Algum tempo eu li ela e ontem à noite, quando eu recebi o convite, eu comecei a folhear alguma coisa, mas me veio à memória a história de um judeu muito bem sucedido e começou a passar ao seu filho princípios da prosperidade. Eu achei assim muito interessante, me veio à memória, eu escrevi e eu quero passar para você que está nos assistindo. Essa história de um judeu tremendamente bem sucedido que começou a ensinar o seu filho os 5 princípios para a prosperidade. 5 princípios para a prosperidade. Primeiro, amar a Deus. Deuteronômio 6,5 nos fala sobre isso. Muito bem. O segundo ponto que é interessante para você ser bem... Eu estou falando de um povo judeu e nós somos escolhidos pelo Senhor, então nós somos, podemos assim dizer, Israel de Deus. Orar por Jerusalém. Está na Bíblia isso. Quer ser próspero? No seu devocional, comece a orar por Jerusalém. O Salmo 122 nos fala sobre isso. Você sabe um negócio interessante, pastor, que eu ensino na nossa igreja, na minha igreja que eu pastoreio ali no bairro Serrano? Você quer ser próspero? Nós precisamos saber muito bem trabalhar isso, o que é prosperidade do dizimista. Alguns proclamam assim, ó, você quer ir para o céu, você precisa ser dizimista. Dízimo não se trata de salvação. O dízimo, se você não for um dizimista, os céus vão se travar e você deixa de receber de Deus. Salvação é outra coisa. Então, aqui está um terceiro princípio, é ser dizimista na casa do tesouro. Vem sobre a sua vida a prosperidade. Não tem porquê, eu sou fiel a Deus. E, aliás, é um veredito do próprio Deus para fazermos prova dele. É verdade. Faz prova de mim. Interessante. O quarto é estabelecer os objetivos e crer. Então, aqui está. Você precisa exercitar os fundamentos da fé. Entendeu? E para nós concluirmos, o quinto é ter apenas uma família. É isso que nós estamos falando aqui. Porque tem uma turma que acha que ser próspero é ter a esposa e mais algumas namoradas. Queridos, infelizmente, isso não é prosperidade. Isso é ignorância. É achar que pode. Mas, na verdade, quem pode, só Jesus de Nazaré. É verdade. Com certeza. E você pode, tá aí, você pode ligar, aproveita que os pastores estão aqui, no 3253-3320 e falar ao vivo. 3253-3320. Nós falamos sobre E prosperidade. Deus tirou só uma costela, né? Isso. Se fosse ter 2, eu tirava 2, né? Tirou só uma. Muito bem, pastor. Muito bem. Tá vendo como é que é o negócio? Isso aqui é. Eu falo que homem que é homem, mulher que é mulher, tem só um. Homem que é homem tem uma mulher só, porque ele aguenta ela do início ao final. verdade. E mulher que é mulher de verdade tem um homem só, do início ao final. Isso. Exatamente. Não é? Ou- Porque é muito fácil você chegar lá, não aguentei, não quis, vou trocar. Não, tem que aguentar. Não é assim não, filho. Vamos lá até o fim, porque Jesus, ele está conosco até o fim. Então, precisamos nos aliançar mesmo nisso. E a gente falando sobre prosperidade, eu fiquei pensando, existem várias áreas de prosperidade. A física, quando até o pastor Guerra falou da questão
de medicamentos, né? Tem pessoas que não conseguem visualizar isso. Mas quando você não tem que tomar uma aspirina, isso já é uma prosperidade, sim. A gente sempre fala isso, eu e o Léo, nos cultos, a gente sempre comenta isso e às vezes as pessoas elas passam despercebido. Existe também a prosperidade espiritual, né, da nossa intimidade, né, como estamos chegando ao final de mais um ano. E vamos falar um pouquinho da prosperidade emocional, porque vocês trabalham muito com isso. E, infelizmente, não estamos sendo prósperos muitas vezes emocionalmente. Eu estava até conversando com minha menina que está formando para nutricionista e a gente está conversando sobre isso, sobre o que o emocional trava a pessoa. E vamos numa parte da área emocional aí. Quantas coisas, né, nós sabemos aqui, a gente trabalha com a área de cura interior, quantas coisas as pessoas deixaram de fazer porque o emocional parou essas pessoas. É verdade. Uma pessoa em depressão, o que ela faz? Ela para, a vida dela para de trabalhar, para de movimentar, fica dentro de casa até num quarto, você entendeu? Então a pessoa para a vida dela. E o emocional, ele é tão forte, ele tira a pessoa tão de ser próspero, que uma das coisas, a alegria, a pessoa deixa de ser alegre. É verdade. Você entendeu? As pessoas afastam dela. Então, em vez de... Se isola, né? Se isola. Fica totalmente fragilizada para tudo. Fragilizada, então. Vulnerável. Vulnerável. Você entendeu? Então, isso tira a prosperidade da pessoa de alegria e de romper. Como que ela vai romper? Eu te pergunto, uma pessoa em depressão, como é que ela vai produzir num trabalho? Não consegue. Não tem, você entendeu? A produção dela vai cair. Então, o emocional realmente trava a sua prosperidade. Quer resolver o problema? Clínica da alma. Uma coisa interessante, pastor Guerra, que você com o emocional totalmente desequilibrado, você vai até um certo ponto. Depois você vem queda livre, declina mesmo, ponto zero outra vez. É impressionante como nós recebemos pessoas totalmente desequilibradas emocionalmente. Você vai trabalhando, mas ela adquiriu, eu estou falando agora assim, adquiriu esse desejo de ter esse emocional desequilibrado, que ela começa até a profetizar sobre a vida dela. Eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir. Vai ao segundo, terceiro degrau, depois... O que nós temos que entender, e o nosso telespectador entender daquilo que nós estamos falando aqui, é que nós não somos apenas seres espirituais, né? Nós temos uma alma, né? Nós temos um corpo e temos um espírito que habita dentro de nós, aqueles, né, que têm o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então nós temos essas três dimensões, né? Somos seres tridimensionais ou tricotômicos, corpo, alma e espírito. E é isso que nós precisamos entender, você precisa entender, que se uma dessas áreas ela é afetada, consequentemente as outras serão afetadas. Então o que nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma situação de alguém que foi ferido ou teve uma circunstância no seu emocional que gerou uma somatização no seu corpo, né, que levou, pegando o exemplo aqui da depressão, por exemplo, que afeta todo o restante. Vai afetar o seu espiritual também, vai afetar o seu ministério, vai afetar o seu chamado ministerial, vai afetar todas essas coisas. Por exemplo, um tema que se fala muito nos dias de hoje, que é a questão da amargura, Carol. Isso. Então, se uma pessoa amarga, consequentemente, vai afetar o físico. Hoje, quantas pessoas dependem de medicamentos para tentar melhorar o seu físico? Mas por quê? Porque a pessoa está amargurada, não consegue perdoar, não consegue liberar perdão para aquelas pessoas que foram seus ofensores ou aqueles que o machucaram. Consequentemente, afeta o espiritual. Porque a pessoa, por exemplo, a alegria, que é um fruto do Espírito Santo, não é? A alegria não consegue ter uma alegria genuína. Talvez só aquela de aparência, né? Ri aqui todo mundo, mas no seu interior saiu daqui cabisbaixo, por exemplo, se sente solitário, principalmente nesses dias, entre aspas, aqui, festivos, né? Quantas vezes a pessoa... por exemplo, nós temos uma pessoa próxima da gente que ela disse assim, olha, eu não gosto de Natal. E eu perguntei, por que você não gosta de Natal? Não sei, nunca gostei. O que você faz? Eu entro para dentro do meu quarto, fico dentro do meu quarto.
só sai depois que termina. Né? Então, assim, mas por quê? Eu não sei. Então, o que acontece? A gente precisa buscar, vasculhar para saber alguma coisa aconteceu. Isso, que trouxe um trauma, enfim, alguma E a questão. pessoa acostumou a viver assim. Não, todo mundo na minha família, na minha casa, já sabe que eu sou assim. Não adianta me ligar, não adianta ir na minha casa, tu entende? Porque eu estou, ou seja, se anula, se fecha. Né? Então, é isso que nós precisamos aqui entender, que se uma dessas áreas são afetadas, consequentemente, vão afetar outras áreas dentro, né, dessa tricotomia que nós somos criados, né? E aí, consequentemente, afeta outros que estão próximos de nós. É Né? verdade. Então, eu vejo assim, é um tempo de prosperidade. E eu quero falar um aspecto que aqui o pastor Antônio mencionou, mas não especificamente essa expressão que eu vou usar, que chama-se perdão. Sabe, prosperidade, você quer para a prosperidade da sua alma? Perdão. Glória a Deus. Esse é o tempo de perdoar. Né? Não é esse é o tempo. Todos os dias é tempo de se perdoar. O tempo é agora que eu quero tempo que dizer, quero né? dizer Esse é o agora. tempo, Isso. hoje, já. Sabe, porque se a gente não perdoa, a gente não consegue confraternizar. É verdade. A gente não consegue ter relacionamentos interpessoais. Se você não consegue perdoar, vai criar aquela situação, Carol, assim. Te convido para vem jantar comigo lá na minha casa. Mas o fulano vai estar lá? Meu Deus. Não vou. A fulana vai estar lá? Você vai perder oportunidades de momentos tão gostosos Exatamente. por causa de um outro ali. E aí vai entrar mais um ano desse jeito. Quando existe, por exemplo, separação de casais, o que acontece? Os filhos têm que jogar no meio de campo, que a gente diz assim, né? Porque o pai não pode encontrar a mãe, ou seja lá. Então, cria uma situação, uma indisposição, né? Que em vez de ser um tempo tão gostoso, né? Acaba muitas vezes Quem tornando... está no meio sofre. Sofre, porque tem que Intermediar. tem que articular essas articular, coisas, né? sofre. E A é pessoa difícil. sofre com isso. É difícil para todo mundo, né? Então, o que eu quero dizer para você que está nos assistindo, sabe, se ainda você não conseguiu perdoar alguém, né? Esse é o tempo. Não deixa para amanhã, não. Deixa para hoje. Hoje eu recebi uma mensagem tão linda, né? A respeito de alguém trouxe uma mensagem, né, que ela tinha 24 horas para resolver sua vida, né, e tentou resolver isso rapidinho, não conseguia encontrar as pessoas. Mas no fundo está querendo dizer o quê? Hoje é tempo de você resolver isso. Amém. Se você tem que perdoar, perdoa. Talvez se você precisa ser perdoado, ou você mesmo. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de se perdoar? Não aceitam aquelas coisas que fizeram, né, ou que praticaram. Sabe, entenda uma coisa, Jesus já pagou o preço. Aleluia. Você não precisa pagar mais preço algum. Ele já pagou o preço para quê? Para você ser livre, não é? Nós temos aí um tempo tão precioso nas igrejas, final de ano, as passagens de ano, agora nós chegando aí já no Natal, sabe? É tempo de você confraternizar sem máscara, né? Retire a máscara, seja você mesmo, sabe? Libere perdão, confesse, eu errei, você me perdoa. Se você não consegue fazer isso pessoalmente, vá aos pés do Senhor em primeiro lugar, confesse, perdoa, Senhor, me perdoa pelos meus pecados e me dê uma oportunidade de eu poder chegar nessa pessoa, né, e pedir perdão a ela ou a ele, né? Então esse é o tempo. Não deixa passar o tempo, não. A hora é agora. A hora é O perdão ele é uma das portas cruciais para receber a prosperidade. É chave. Porque veja bem, o próprio Senhor Jesus dá uma instrução sobre isso. Né? Gente, eu quero agradecer demais. Já vocês. terminou? Ah, Foi rápido bom. demais. Foi rápido demais, não foi?